Em um tempo onde as sombras do caos ameaçavam engolir os resquícios de uma civilização esfacelada, quando o eco do Império Romano se desvanecia em meio à barbárie e à incerteza, ergueu-se um homem, não um guerreiro com sua espada, nem um imperador com seu exército, mas um peregrino da alma, um arquiteto do espírito, cujo legado ressoaria através dos séculos, moldando o coração de um continente. Seu nome era Bento de Núrcia. E esta é a história de como sua busca por Deus e pela paz interior forjou uma regra que se tornou o alicerce silencioso da Europa, um farol de oração e trabalho em um mar de trevas. Das ruínas de um mundo antigo, no crepúsculo do século V, em Núrcia, na Úmbria italiana, nasceu Bento. Herdeiro de nobreza, foi enviado a Roma para os estudos clássicos, para beber do conhecimento que ainda restava. Mas a cidade eterna, outrora farol do mundo, jazia em decadência moral, um espelho da desintegração que graçava por toda parte. O jovem Bento, com a alma sensível à verdade, viu a vaidade e a corrupção, e seu espírito se encheu de um santo horror. Não era ali, naquele turbilhão de superficialidades, que sua sede seria saciada. Ele ansiava por algo maior, mais profundo, mais duradouro que os mármores rachados e as glórias terrenas emudecidas. Como Abraão, ele ouviu um chamado para deixar sua terra, sua parentela, e seguir uma voz interior que o conduzia ao deserto, não um deserto de areia, mas de solidão e propósito. Aos 20 anos, Bento retirou-se para a escuridão sagrada de uma gruta em Subiaco. Ali, na quietude da pedra, no diálogo com o Eterno, ele travou batalhas não contra carne e sangue, mas contra as tempestades de sua própria alma e as tentações que assaltam os que ousam buscar a face de Deus. Por 3 anos, como um profeta antigo, ele se dedicou à oração e à penitência, alimentado apenas pelo pão que lhe descia um monge eremita romano. Sua fama de santidade, como um perfume raro, começou a se espalhar, atraindo aqueles que, como ele, buscavam um refúgio da tempestade do mundo. A luz não pode permanecer oculta. Discípulos vieram atraídos pela chama de sua devoção. Para eles, Bento fundou comunidades, 12 pequenos mosteiros em Subiaco, cada um com 12 monges, como um eco dos apóstolos. Mas mesmo ali, a inveja e a incompreensão, serpentes antigas, tentaram destruir sua obra. Um sacerdote local, tomado pelo ciúme, atentou contra sua vida. Bento, com a tristeza dos justos, mas com a firmeza dos eleitos, decidiu partir para não ser causa de tropeço, nem permitir que o veneno da discórdia contaminasse seus filhos espirituais. Assim, guiado pela providência, chegou a Monte Cassino, uma montanha imponente entre Roma e Nápoles, coroada por um antigo templo pagão. Ali, onde outrora se adoravam falsos deuses, Bento plantou a cruz. Destruiu o ídolo, consagrou o local a São João Batista e São Martinho, e iniciou a construção daquele que se tornaria o arquétipo do mosteiro ocidental, a cidadela da fé e do saber. Foi em Monte Cassino, por volta de 529, que a sabedoria de Bento, decantada por anos de oração, provação e liderança, cristalizou-se em sua obra-prima, a Regra. A Regra de São Bento não é um tratado de teologia abstrata, nem um código de leis draconianas. É um guia para a vida, um manual de discrição e humanidade, um caminho de perfeição trilhado com os pés no chão. Sua palavra de ordem é equilíbrio. Equilíbrio entre oração e trabalho, entre vida comunitária e silêncio interior, entre a autoridade do abade e a dignidade de cada monge. A Regra é um testamento à sabedoria prática, visando criar uma escola do serviço do Senhor, onde se aprende a arte de buscar a Deus em todas as coisas. 3 são os pilares desta jornada espiritual. A estabilidade que prende o monge ao seu mosteiro e à sua comunidade, combatendo a inconstância. A conversão dos costumes, um processo contínuo de transformação interior,
de morte ao homem velho para o nascimento do novo. E a obediência, não uma submissão cega, mas uma escuta atenta e reverente a Deus, manifestada através do abade, que é visto como representante de Cristo na comunidade e aos irmãos. O abade, por sua vez, é instruído a governar com misericórdia e justiça, lembrando-se de que um dia prestará contas de cada alma a ele confiada. Deve ser um pai, um médico, um pastor, adaptando seu cuidado à necessidade de cada um, temperando a firmeza com a doçura. A vida no mosteiro beneditino é meticulosamente ordenada, um cosmo em miniatura refletindo a harmonia divina. O dia é santificado pelo Opus Dei, a obra de Deus, o ofício divino rezado em 7 momentos canônicos, desde as vigílias antes do amanhecer até as completas ao cair da noite. A oração litúrgica é o coração da comunidade, o eixo em torno do qual tudo gira. Mas a oração não se limita ao coro. Ela se estende ao trabalho, sob o lema que se tornaria a insígnia da civilização beneditina. Ora et labora, reza e trabalha. Ora et labora. Nestas 2 palavras reside uma revolução espiritual e social. Em um mundo que frequentemente desprezava o labor manual, Bento o elevou à dignidade de cooperação com o Criador. O trabalho, seja no campo, na oficina, na cozinha ou no scriptorium, a sala dos copistas, não é apenas um meio de subsistência, mas um ato de ascese, uma forma de disciplina, um serviço aos irmãos e uma oferenda a Deus. A ociosidade, diz a regra, é inimiga da alma. Assim, o monge beneditino santifica o tempo e a matéria, encontrando Deus tanto na beleza dos salmos quanto no sulco do arado, na caligrafia de um manuscrito quanto no pão partilhado. E que impacto profundo teve essa humilde regra! Os mosteiros beneditinos espalharam-se como sementes de luz por uma Europa fragmentada e muitas vezes brutalizada. Tornaram-se oásis de paz em meio à guerra, centros de ordem em meio ao caos. Nos seus scriptoria, monges pacientes e eruditos copiaram não apenas a Bíblia e os padres da Igreja, mas também os clássicos da antiguidade greco-romana, preservando para a posteridade um tesouro de sabedoria que de outra forma teria se perdido nas brumas da ignorância. Foram os beneditinos que ensinaram aos povos bárbaros novas técnicas de agricultura, drenaram pântanos, arrotearam florestas, transformando terras inóspitas em campos férteis. Eles foram arquitetos, artistas, músicos, diplomatas e educadores. Eles não apenas evangelizaram, mas civilizaram. O legado de São Bento é incomensurável. Ele não buscou reformar o mundo, mas criar espaços onde a busca por Deus pudesse florescer, e ao fazê-lo, transformou o mundo. Sua regra não foi imposta pela força, mas adotada pela sua intrínseca sabedoria e adaptabilidade. Ela ofereceu um modelo de comunidade estável, laboriosa e orante que se tornou a espinha dorsal da cristandade medieval. A Europa, em grande medida, foi moldada à sombra dos seus claustros. A sua influência ecoa na nossa compreensão do trabalho, da comunidade, da liderança e da busca por um propósito transcendente. Mesmo hoje, em um mundo frenético, secularizado e tantas vezes perdido em labirintos de superficialidade, a regra de São Bento ressoa com uma atualidade surpreendente. Seu chamado à escuta à humildade, à moderação, ao equilíbrio entre a ação e a contemplação à vida comunitária, baseada no respeito e no serviço mútuo, oferece um antídoto poderoso aos males do nosso tempo. O individualismo, exacerbado à cultura do descarte, à tirania do imediato. A paz que Bento buscou e ensinou não é uma ausência de conflito, mas uma plenitude interior que nasce da ordenação da alma segundo os desígnios de Deus. A jornada de São Bento, de uma gruta escura em Subiaco ao cume luminoso de Monte Cassino, é um testemunho perene do poder transformador da fé vivida com integridade e radicalidade.
Ele nos lembra que as maiores revoluções não nascem do barulho das armas, mas do silêncio da oração e da perseverança do trabalho. Ele é verdadeiramente o pai do monasticismo ocidental, um farol cuja luz, acesa há 15 séculos, continua a guiar aqueles que buscam a cidade de Deus. A regra da paz, tecida com os fios da oração e do trabalho, não é apenas uma relíquia do passado, mas uma fonte viva para o presente. Se você sente em seu coração o eco deste chamado à profundidade, à ordem interior e a uma vida com propósito, busque conhecer mais sobre a sabedoria de São Bento. Permita que o Ora et Labora inspire seus dias, transformando seu cotidiano em um campo de encontro com o divino. Compartilhe esta história, para que mais pessoas descubram a força serena deste arquiteto de almas, que ajudou a construir o mundo que conhecemos. Inscreva-se para mais jornadas pela vida dos gigantes da fé e da história, que nos mostram que é possível, sim, acender luzes nas maiores escuridões.